Hormônios do estresse. Eles são os vilões ou os mocinhos da história? Por que o nosso corpo produz cortisol? Por que o nosso corpo aumenta a concentração de adrenalina? E qual a diferença desses hormônios estarem em concentrações mais elevadas de uma maneira aguda e de uma maneira crônica? Qual o ponto que você tem um impacto positivo e qual o ponto que você tem um impacto negativo na ação desses hormônios para a sua saúde? Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês, e esse aqui foi um tema de uma live, a live de número 75 aqui, que eu faço só um breve parênteses, toda segunda e quarta-feira às 8 horas da noite, eu faço lives para a gente ter um bate-papo bem dinâmico, né, no ao vivo mesmo, que vocês tragam as dúvidas, sugestões de novos temas. Então, novamente, se você caiu de paraquedas aqui agora, já aproveita, bora maratonar o canal e também sintam-se convidados a participar aí dessas lives. Então, fecha parênteses. E aí, nessa live aqui de número 75, teve uma seguidora, a Vilminha, vou até fazer uma menção honrosa porque é uma pessoa que consome o conteúdo de maneira recorrente por aqui. Ela comentou: Danilo, eu achava que o cortisol era sempre uma coisa ruim. Eu não tinha essa percepção de que ele poderia fazer bem para o nosso corpo. Então vamos nessa. A partir desse gancho, né, que a Vilminha deixou, eu vou abordar qual a ação desses hormônios e por que eles, quando descontrolados, descompensados, aí sim que eles começam a fazer efeitos negativos no nosso corpo, beleza? Então vamos lá. Quando a gente está sobre um estresse, uma ação desafiadora, ameaçadora à nossa vida, tudo bem que hoje a gente não precisa mais ficar se preocupando se um leão vai pegar a gente, né? Mas ao menos, por exemplo, quando você está fazendo exercício físico, isso é uma ação estressora. Quando você está com muita demanda no seu trabalho, quando você está com baixo volume de sono, quando você tem um aporte de calorias, de energia de uma maneira inadequada. Isso são situações estressoras. Então, nessas situações, para toda ação, você tem uma reação. Você tem esses picos de hormônio, dentre eles eu vou citar basicamente o cortisol e a adrenalina, para fazer o quê? Para fazer alguns mecanismos de melhorar, direcionar a sua atenção, direcionar a sua energia, direcionar o seu foco para executar aquela ação. O cortisol e a adrenalina, eu vou citar 3 ações deles no nosso corpo para vocês entenderem melhor esse processo. Eles vão aumentar a mobilização de energia. Então, quando você tem uma ação estressora, você está fazendo exercício, o que é que você precisa? Você precisa de mais energia para aquele momento. Então, ele vai direcionar o fluxo sanguíneo, vai direcionar a oferta de glicose, daquela molécula de energia, para que você execute o movimento, por exemplo. Segundo ponto, a adrenalina, ela vai ter uma ação aqui no nosso coração e nos nossos vasos, todo o sistema cardiovascular. Então você vai aumentar a frequência cardíaca, você vai aumentar os valores pressóricos. Isso, para a prática do exercício, também tem um efeito positivo, certo? E aí vem o terceiro ponto, você tem uma queda transitória do seu sistema imunológico. Isso seria um ponto negativo e aí eu vou linkar uma situação aguda e uma situação crônica, como eu coloquei lá nas perguntas no início do vídeo. Quando você tem uma prática, uma sessão de exercício, uma sessão aguda, você está desviando, né? Energia, você está desviando o fluxo do sangue para o seu músculo. Então, a energia ela não é criada, ela é transformada. Se você direcionou uma energia para o seu músculo, a energia que iria, por exemplo, para o seu sistema de defesa, fica mais reduzida. E essa queda transitória pode te deixar suscetível, por exemplo, a infecções de vias aéreas. É um dos pontos que a gente questiona. Será que a pessoa está treinando demais? Está com excesso de treinamento? Então aquela sua percepção de que você está adoecendo de maneira regular, recorrente, se você pratica exercício físico, né, de uma maneira contínua, é porque, na verdade, você está desviando mais energia do que o necessário. Não é que você precisa tomar vitamina C ou outros antioxidantes. Você precisa reduzir o seu volume de treino, aumentar o seu aporte de energia,
aumentar o seu volume de sono. Então essa queda transitória no seu sistema imune, que a gente chama de queda da janela imunológica, você fica de fato suscetível a maiores infecções no pós-treino ali, são questões de horas, tá? Então não é também que a pessoa que pratica exercício vai ficar adoecendo de maneira recorrente quando comparado com quem não treina. Isso é uma coisa transitória. Essa queda transitória tem uma correlação com esses picos de cortisol e esse pico de adrenalina. Então é um causa e efeito. Isso aqui eu falei de um cenário positivo, no cenário agudo. Agora vamos lá, quando você está suscetível, né, a situações de estresse, situações de demandas, né, ameaçadoras, esse estresse bem dosado, bem controlado, tem de fato efeito positivo. O cortisol, a adrenalina, elas têm ações positivas no nosso corpo e vocês começaram a entender o motivo dela. Mas vamos lá, vamos pegar um segundo cenário. Aquela pessoa que está sobrecarregada no seu trabalho, muitas demandas familiares, está trocando a noite de sono, a noite pelo dia, às vezes até com a privação, ou parcial ou total de sono, que está com a qualidade de alimentação, uma oferta na quantidade e na qualidade de calorias em déficit ou em excesso de oferta. Aquela pessoa que não faz o exercício. Por quê? Essas variações, essas flutuações transitórias, é isso que o nosso corpo precisa. Você não precisa de uma linearidade. O nosso corpo, ele flui, a gente chama isso de homeostase, do equilíbrio. É uma homeostase dinâmica, não é uma homeostase estática, parada. Mas quando você tem flutuações, olha só, no cenário aqui que eu coloquei, ó, a flutuação ela está bem dosada, bem controlada. Pensa aqui no mar. Aquela onda que está quebrando, vai e volta, vai e volta. Mas quando você começa a ter aquela bagunça, né, um tsunami, então você eleva essas flutuações quando você tem excesso nessas cargas e o exercício, por exemplo, você tem um tempo específico de execução de duração. Mas quando você tem essas outras demandas, essas outras situações, que você tem umas concentrações que tanto aumentam a mais do que o necessário, como se mantém em maior concentração do que o necessário, você começa a aumentar os efeitos negativos desses hormônios. Por exemplo, o cortisol em excesso, ele vai alterar a sua percepção de fome, de saciedade. Ele vai alterar a sua busca por alimentos mais palatáveis, né? Que tem uma maior densidade de caloria. É por isso que o cortisol tem uma correlação com a obesidade. E o segundo ponto, essas pessoas que têm um ritmo de vida que está desregulado, vocês percebem que aquele coração não fica acelerado de maneira constante, de maneira regular? Isso é aquele efeito da adrenalina. Então, essa hiperativação do simpático, que é um sistema nervoso que a gente tem no nosso coração, que aumenta a frequência cardíaca, que aumenta a pressão no coração, isso tem uma relação com desfechos cardiovasculares negativos. Danilo, o que é que você quer dizer? Aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, você tem essa relação com transtorno de ansiedade por esse aumento nessa concentração desses hormônios. Então, dito isso, né, essa diferença entre os picos de cortisol, de adrenalina, do contexto agudo e o crônico mantido, né, sustentado por mais longo tempo, é de fundamental importância que você consiga identificar na sua vida quais são os padrões, o que é que você está fazendo que pode contribuir por esse aumento mantido e sustentado. Aquele tripé, né? Exercício, nutrição e sono. Então, a ausência do exercício exerce um impacto negativo na sua vida. E aí a gente pode direcionar especificamente para esse vídeo. Vai aumentar a sua concentração de cortisol, vai aumentar a sua concentração mantida, sustentada de adrenalina. Essa alimentação, então, piores escolhas alimentares, você vai ter uma balança, né? A bola de neve, ela vai girando. Você tem a obesidade, que vai ter uma correlação com esse estado comportamental mais sedentarismo, que vai elevar mais o seu cortisol, que vai buscar mais escolhas alimentares de maneira inadequada. Então isso aqui, ó, a gente precisa cortar esse ciclo da bola de neve. E o terceiro ponto, para que você tenha concentrações, né, picos bem dosados, bem direcionados desse cortisol, existe uma correlação direta com o seu volume e com a sua qualidade de sono. O cortisol é aquele hormônio que nos desperta.
Então, se você tem más noites de sono, você não tem um pico bem dosado, bem colocado do cortisol e ele vai ficar sem saber que horas que ele chega, então fica alto o tempo todo. E aí, pra gente concluir esse vídeo, portanto, não subestime esses hormônios do estresse e, se possível, busque uma avaliação com um profissional habilitado para que saiba conduzir esse processo com você. E se você chegou até aqui agora, não esquece, deixa o seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse ou outros temas? Joga aqui, vamos ter esse bate-papo. Fica bem legal da gente ter essa interação, construir, criar essa comunidade. Não esquece, né? Faz a inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.